Bom, gurizada, vamos continuar então pré-prova da PUC, né? Pré-prova da PUC 2015. Bom, aqui de orgânica, uma série de coisas eu já falei ali na parte de cotidiano, mas vamos lembrar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, cadeia orgânica, né? Vamos lembrar que uma cadeia, por exemplo, para ser heterogênea tem que ter o heteroátomo entre carbonos, né? Vamos lembrar, por exemplo, que uma cadeia para ser aromática basta ter um anel aromático, que são 3 duplas alternadas, né? E aí é sempre insaturado. Vamos lembrar que isso aqui tem ressonância, deslocalização de par de elétrons, e aí pode ser a bolinha. Vamos lembrar que um nitrogênio ele não atrapalha o anel aromático, né? Ele continua sendo um anel aromático se tiver um nitrogênio aqui, né? Então são cadeias, né? Cadeias aromáticas. Vamos lembrar outra coisa, uma cadeia alifática pode ser fechada. Alifáticas são todas as abertas e as fechadas que não são nem aromáticas nem heterocíclicas. Então isso aqui é uma cadeia alifática, né? Todas as abertas são alifáticas e essas aqui são alifáticas, tá? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Então algumas lembranças a respeito de cadeias aí, tá? Vamos dar uma limpada. Nomenclatura, gurizada. Nomenclatura, vamos lembrar aqui os principais radicais. Eu gosto que vocês analisem eles nas fórmulas de traços aqui, né? Então vou fazer uma fórmula bem grande e vamos lembrar, ó, por exemplo, aqui. Esse aqui quem é? Esse aqui é o metil, é o CH3. Ó, radical metil. Agora, que radical é esse aqui? Esse aqui é o isopropil. Ele é CH3, CH, CH3. Aqui, ó. Esse é o isopropil. E esse aqui, ó? Esse é o propil normal. É CH3, CH2, CH2. Esse é o propil normal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, e esse aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o butil normal, o N-butil. CH2, CH2, CH2. E esse aqui, ó? Esse é perigoso. Vamos até mudar de cor aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é perigoso. 1, 2, 3, 4. Só que a valência não tá no da ponta, tá no secundário, ó. CH2, CH, CH2. Aqui era um CH3, né? E aqui também CH3. Então esse aqui é o sec-butil. Tem o isobutil, que é esse aqui, ó. CH3, CH, CH3 seria o isopropil, só que ele tem um radical, um carbono a mais, ó. Então ele tem 4, ó. CH3, CH3, CH no meio, CH2 ligado aqui. Esse é o isobutil. Olha a diferença, isobutil. E tem o terc-butil, que é aquele que é uma cruz, né? Que é CH3, 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 C, carbono terciário. Então, olha bem, não confunde o terc, o iso e o sec-butil. São 3 perigosos aqui, né? 3 perigosos. Para a gente finalizar os radicais, vale a pena lembrar outros 2 aqui. Deixa eu fazer. Esse aqui, só o anel aromático pendurado na cadeia. Que radical é esse? É o fenil. Agora, se eu tiver um carbono e mais o anel aromático pendurado na cadeia, assim, por exemplo, aí eu tenho um CH2 aqui fora e o anel. CH2 e o anel, isto aqui é o benzil, pessoal. Cuidado com isso. Benzil, fenil. Olha a diferença aí do fenil e do benzil. Então, alguns radicais aí para a gente lembrar a nomenclatura. Lembrando que nomenclatura começa a contagem pelo lado mais perto do grupo funcional, se empatar o grupo funcional pelo lado mais perto da liga dupla e se empatar pelo lado mais perto da ramificação. Tá? Adiante ainda. Aqui. O que mais a gente tem que lembrar? Hibridização eu já falei, ela pode ser sp3, sp2 e sp. Vamos lembrar que tu reconhece a hibridização sp3 quando só tem ligação simples, o resto não tem vez, então é um carbono tetraédrico e ângulos de 109. sp2 tem uma dupla, é um carbono trigonal e ângulos de 120. E o sp é 2 duplas ou uma tripla, e a hibridização e a geometria linear e o ângulo é 109, tá? Então vamos lembrar lá,
aqueles derivados do carbono, tetracloreto, metano, né? Todos eles aqui são sp3. sp2 nós temos muito com carbonila, né? E aí vamos lembrar aldeído, vamos lembrar ácido carboxílico, né? Vamos lembrar amida, são todos eles com carbono sp2, com todos eles com carbono trigonal. E linear, vamos lembrar o gás carbônico, que é com duas duplas, né? Olha aqui, ó, carbono linear, duas duplas. E vamos lembrar o HCN, gás da morte, que é com uma tripla, né? Aí, ó, né? Carbono linear, 180 graus, tá? Então, breves lembranças aí de hibridização, certo? Uma outra coisa que eu quero que vocês cuidem aqui é o seguinte: se eu tiver uma cadeia lá e eu tiver muito heteroátomo, vocês cuidem com esses heteroátomos aí na hora de marcar carbono primário, secundário, terciário, quaternário e coisas do tipo, né? Então, por exemplo, essa nossa cadeia aqui, ó. Essa nossa cadeia aqui, ó. Vamos dar uma limpadinha aqui. Fazer ela de novo. Essa nossa cadeia aqui, ó. O cara vier perguntar quantos carbonos são primários, tem que tomar cuidado com algumas coisas clássicas aqui de sacanagem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma cadeia desse tipo aqui. Ah, vamos botar aqui um N, H, e vamos botar mais uma cadeia, e vamos botar uma tripla aqui. Ah. Deixa eu só apagar aqui. Aí. E uma triplazinha aqui. Por exemplo. Tá? Só para brincar aqui. Que carbono é primário? Olha bem, nós temos vários carbonos primários aqui. Esse e esse, porque esse está ligado nesse e esse só nesse. Esse é primário, porque aqui é O e só lá é carbono. Esse é primário, que só está ligado aqui, e aqui é N. Né? Esse aqui já é um secundário, que está lá ligado no 1 e 2. Agora esse aqui é primário, está só ligado nesse. Esse aqui é secundário, que está ligado nesse e nesse. Agora esse aqui é primário. Esse é primário e esse é primário. Então, olhem bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos primários e eu estou mostrando só essa cadeia para tu lembrar que é perto do heteroátomo que tu erra carbono primário. Esse aqui que eu vou botar em verde, ó, que eu vou botar em verde aqui, ó, é secundário. Opa, aqui, ó, esse cara aqui, ó, é um carbono secundário, porque ele está ligado lá e aqui. Esse também é secundário, porque está ligado aqui e aqui. Esse aqui também é secundário, porque está ligado aqui e ali. Então, esse aqui, por exemplo, já é um terciário, porque ele está ligado em 1, 2 e 3. Mesma coisa desse, ó. 1, 2 e 3. Vamos fazer ele aqui de azul aqui. Ó, esse aqui é terciário, esse aqui é terciário. Então, cuidado. Esse aqui é terciário, esse aqui é secundário. Vamos botar ele de verde aqui, que ele é secundário. Esse aqui, ó. Tá? Então esses que estão em verde são secundários, que estão em vermelho são os carbonos primários, e que estão em azul são os carbonos terciários. Tá? Então só para vocês terem uma lembrança aí. Lembrando que essa cadeia é heterocíclica, porque o heteroátomo está no ciclo. Lembra essas histórias, né? Heterocíclica. Isso aí caiu na católica. Então tá aqui, ó. Tá? Não errar mais carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Certo? Vamos adiante. Pessoal, nas aminas e nas amidas eu já falei quando eu dei ali aquela parte cotidiano, né? A diferença, quando é que é amida, quando é que é amina, quando é que é amina primária, secundária. Vamos lembrar que fedor de peixe é amina terciária, né? E se fedor de peixe é amina terciária e a amina é essa aqui, ó, é trimetilamina, e ela tem caráter básico porque tem par de elétrons sobrando, como é que tu reage, como é que tu neutraliza? Tu bota um ácido, né? Porque o ácido neutraliza essa amina formando um sal orgânico, né? Onde vai ter um H lá e os 3 metil para cá, e esse sal orgânico ele sai, então o cheiro de peixe ele para de evaporar e tem aquele cheiro de amina ali, tá? Então só para dar uma lembrança aqui, né? Aqui então, por exemplo, seria CH3, 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 e aí tu vai reagir com alguma coisa que tenha ácido, H+, vai entrar o H+ lá, e aí nós vamos ter tipo um amônio aqui, né? Um sal, um íon, e aí tira o cheiro de peixe, tá? Então só para lembrar isso aqui das aminas, ok? Bom, ainda dentro da química orgânica, nós temos os fenóis. Vamos lembrar que os fenóis, eles têm caráter ácido junto com os ácidos carboxílicos, né? Só que os fenóis são levemente ácidos, eles ionizam esse H+ aqui, né?
levemente ácidos. E os ácidos carboxílicos, vamos pegar um aqui aromático, por exemplo, também tem caráter ácido, só que maior, né? Eles ionizam esse hidrogênio. Então, esse cara aqui é mais ácido. Se ele é mais ácido, já vamos botar um pouquinho de pH e Ka e pKa. Se ele é mais ácido, ele ioniza muito. Se ele ioniza muito, ele tem muito produto, a constante de ionização dele é maior. Mas o P dessa constante, que o P é menos o log, é menor. O pKa é menor e, consequência disso, o pH também é menor. Então vamos lembrar, esse cara aqui é mais ácido, o ácido carboxílico é mais ácido que o fenol, ele tem um Ka, uma constante de ionização maior, mas ele tem um pKa e um pH menor. Então vamos lembrar, quem é mais ácido, menor o pH, diminui o valor do pH, diminui o pKa, mas aumenta o Ka. Então isso é um perigo, isso aí pode cair envolvendo questões com fenol e ácido carboxílico, certo? Aldeídos, pessoal, já falei. A grande charada dos aldeídos é que eles se oxidam a ácido carboxílico porque eles têm a carbonila na ponta, e as cetonas não. As cetonas, elas não se oxidam. O aldeído reage com a prata, por exemplo, reduzindo a prata para espelho, a cetona não, porque a cetona não se oxida. O aldeído se oxida e reduz a prata. O aldeído descolora hipermanganato e a cetona não, porque ele se oxida e a cetona não. O aldeído se reduz para álcool primário e a cetona se reduz para álcool secundário. Então são clássicas reações aí de aldeídos e cetonas, tá? Então, dei aqui alguns exemplos de funções orgânicas. Só para finalizar, as reações orgânicas, vamos lembrar o éster, né? O éster, por exemplo, ele tem C-O-O. Então o éster, ele parece um aldeído, parece uma cetona, mas ele tem um outro O aqui. Então ele tem 2 oxigênios. E depois nós vamos ver ali adiante que ele vem da reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool, né? Mas tem que lembrar os ésteres aí, ok? Então tá aqui, grupo funcional dos ésteres. Vamos dar uma limpada. Pessoal, de bioquímica, o que nós vamos lembrar bioquímica? Cruzada que faz horas que não estuda bioquímica. Bom, glicídios, pessoal, quem são os glicídios? Os açúcares, os carboidratos, né? Esses caras aqui são polióis, vocês têm que saber. Eles são polióis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que geralmente tem ou o aldeído ou a cetona. No caso da glicose aqui, ó, essa aqui é a glicose. Ela é um poliol, vários OHs, mas ela tem o aldeído na ponta. Tá aqui, ó. Então, isto aqui é um glicídio, um açúcar, um carboidrato, tá? Então, tá aqui. Podia ser um poliol aldeído, que seria uma aldose, podia ser um poliol cetona, que seria uma cetose. A glicose, que é essa aqui, é uma aldose. É uma aldose porque tem o aldeído. Tá? E a frutose, que é uma isômera dela, é uma cetona. Então elas são isômeras de função. A glicose é aldeído, a frutose tem esse dupla O aqui no meio da cadeia, bem aqui. Então ela deixa de ser aldeído e passa a ser uma cetona. Então essas diferenças aí dos açúcares, tá? Proteínas, pessoal, já falei lá, vem da condensação de aminoácidos e tem a ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? É um grupo amida. E tu vai ter isso aqui para os dois lados N vezes. Então essa ligação peptídica, essa ligação amida, numa proteína nós temos várias vezes. Então, o que é uma proteína? É um polipeptídeo, uma poliamida, que vem da condensação, lembra? Gruda 2 aminoácidos por perda de água. Então, isto é uma proteína. Tá? E, para finalizar, quem são os glicerídeos? Vou usar esse espaço aqui. Os glicerídeos são um tipo de lipídio, eles não são os únicos lipídios, eles são um tipo de lipídio que tem uma característica, são ésteres derivados de ácidos graxos. Eles vêm da condensação entre um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, então eles têm cadeia longa, com a glicerina. Então o ácido graxo mais glicerina, que é um triol, vai dar o tal do éster. Eles têm esta característica, uma cadeia longa, C dupla O, O. E a glicerina? CH2, CH, CH2. E aí tem o resto aqui, ó. Outra cadeia, outro éster ligado na glicerina. Outra cadeia, outro éster
ligado na glicerina. Por isso, triglicerídeos, triéster, as gorduras verdadeiras, elas são triésteres aqui, ó. 3 grupos ésteres formados pela condensação de ácidos graxos com a glicerina, formando o grupo éster. Lembrando que se é éster, a parte que veio do ácido é com final ato, palmitato, glutamato e coisas do tipo assim, a parte que veio do álcool é com ol, então com ina, na verdade, né? Então seria, sei lá, um palmitato de glicerina, alguma coisa do tipo assim, né? Então sempre a parte que veio do ácido é com ato, a parte que veio do álcool é com ina, né? Então seria palmitato de glicerila, alguma coisa assim do tipo. Tá? Bom, lembrando que quando eu vou fazer biodiesel, eu pego essas gorduras e transformo em ésteres, também de cadeia longa, mas que desgrudam da glicerina e botam uma etila aqui, um etil, que é o etanol. Para fazer o biodiesel, eu faço uma transesterificação da gordura reagindo com soda cáustica. Aí a gordura se transforma nisso aqui, que é o biodiesel. Tem cadeia longa, mais ou menos 20 carbonos, mas que tem esse lado aqui no lugar da glicerina, um grupo etila. Aí fica lá o palmitato de etila, né? Sei lá, o liminolato de etila e assim por diante, tá? Então essas gorduras, esses óleos, podem ser transformados em biodiesel por uma transesterificação. O que sai como subproduto do biodiesel? A glicerina. Então o biodiesel é esse éster, né? E ele se transforma, ele é obtido a partir da transesterificação de óleos e gorduras, né? O biodiesel que é um biocombustível feito a partir do óleo de mamona, de canola, de girassol, né? Quem é o outro biocombustível que a gente não falou lá em cima? É o etanol, que é obtido a partir da fermentação de açúcares da cana, da uva, da beterraba. Então quem são os biocombustíveis? Etanol e biodiesel. O etanol é álcool, derivado da fermentação de açúcar, e o biodiesel é um éster derivado da condensação ou da transesterificação de uma gordura, de um éster, com soda cáustica, tá? Em meio básico, tá? Ou em meio fortemente ácido, mas normalmente é meio básico. Tá? Então, só para lembrar aqui do biodiesel, lembrar das gorduras, dos lipídios. Lembrando que se for cadeia insaturada, isso vem de um óleo, e se for cadeia saturada, vem de uma gordura. Óleos são insaturados, gorduras saturadas. Tá? Então, uma lembrança aqui desses compostos bioquímicos, ok? Bom, pessoal, para a gente terminar a orgânica, o que a gente tem que lembrar aqui? Lembrar algumas coisas de isomeria e de reações. Né? Então, vamos lá. De isomeria, eu quero lembrar que aquela que tem o heteroátomo mudando de lugar na cadeia, olha aqui, ó, eu tô com o oxigênio mudando de lugar aqui na cadeia, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, 4 e 2 são 6 carbonos, 3 e 3 são 6. Só que aqui tu tem 2 de um lado, 4 do outro. Aqui tu tem 3 de um lado, 3 do outro. Isso se chama metameria ou isomeria de compensação. Metameria ou isomeria de compensação, que é aquela que compensa um para um lado, outro para o outro, mexendo no heteroátomo. Heteroátomo, metameria. Tá? Isomeria de função, eu vou lembrar que quem é que fecha a fórmula molecular? Álcool fecha com éter, álcool e éter. Aldeído fecha a fórmula molecular com cetona, né? E o ácido carboxílico, que tem 2 Os, fecha a fórmula molecular, por exemplo, com um éster, né? Então tá aqui, ó. Então, por que o ácido e o éster fecham? Porque tem 2 Os. Por que o aldeído e a acetona fecham? Porque tem uma liga dupla com O. E por que o álcool e o éter fecham? Porque tem liga simples. Os dois têm O com liga simples. Então o isômero de função do álcool é o éter, do aldeído é a acetona e do ácido carboxílico é o éster. Tá? Lembrando, isomeria geométrica, que é aquela que tem liga dupla geralmente, ou ciclo, mas na maioria das vezes com liga dupla. Se eu tiver essa configuração aqui, ó, por exemplo, tá? Isso aqui é cis-ou-trans, mesmo que todos sejam diferentes, tu vai pelo de maior massa, né? Então, pegando de maior massa, hidrogênio ou a cadeia? A cadeia. Aqui, a cadeia ou a hidroxilo? A cadeia. Então, se as duas cadeias, que são os de maior massa, estão para lados opostos, isso aqui é trans. Porque os dois de menor massa
Um tá para cima, outro tá para baixo, que é o hidrogênio e o OH. Tá, mas como é que seria essa mesma molécula em cis? Esta mesma molécula em cis, tu bota o hidrogênio para cá, ó. Ela tem a liga dupla, tu bota a cadeia lá para cima, 1, 2, 3, e o hidrogênio para cá. Tu bota a cadeia lá para cima, 1, 2, 3, 4, e a hidroxila para cá. Agora nós temos os dois de menor massa para o mesmo lado. Menor massa, maior massa, maior massa. Então isso aqui é cis, porque os dois de maior massa estão para cima e os dois de menor massa para baixo. Aqui os dois, um de maior massa está para baixo, o outro de maior massa está para cima. Então isso é trans, isso é cis. Tá? Então só para lembrar um pouquinho de isomeria cis-trans. E isomeria ótica, pessoal, isomeria ótica é aquela do carbono quiral, né? Isomeria ótica, por exemplo, se eu tivesse aqui um metil e isso aqui continuasse para cá, esse CH3 é diferente do H, que é diferente desse pedaço da cadeia, que é diferente de tudo isso que está para cá. Então esse carbono aqui do meio, esse que eu estou marcando o asterisco, isomeria ótica, ele tem enantiômeros, ele tem o dextrógeno, o levógeno. Tá? Então não confunde isomeria ótica, que é do carbono quiral, com a geométrica, que é do cis e do trans. Ok? Bom, para finalizar a orgânica, aquelas partes de reações, né? Então, o que eu quero lembrar de reações aqui? Olha, pessoal, vamos lembrar que eu tenho esterificação sendo feita entre um ácido, aqui o ácido carboxílico, e o álcool. Vamos botar ele de vermelho. Tá? Vamos botar ele de vermelho aqui com 3 carbonos. Tá? Então, o ácido está com 2 carbonos. É o ácido acético, vinagre, o etanóico. E o álcool está com 3 carbonos, é o propanol. Como é que fica o meu éster? O éster é aqui, ó. O éster pega esta parte do ácido, 1, 2 carbonos e 2 Os, e junta com esta parte do álcool, 1, 2, 3. Tá aqui. Então, eu tenho o etanoato ou acetato, ato é o final da parte que vem do ácido, de propila, porque a parte que veio do álcool tem 3 carbonos. Então, isto é a esterificação. E perde água. Então, se perde água e gruda duas coisas, a esterificação é uma reação de condensação. O ácido condensa no álcool, gruda no álcool, perdendo água e formando o éster. O mesmo das gorduras, o mesmo do biodiesel, enfim. E que a parte do ácido termina com ato, etanoato, e a parte do álcool com ila. Tá? Bom, mas se eu pegar o éster e quiser reagir ele com alguém, gurizada, bom, aí tem outra reação famosa. O éster, tá aqui ele, etanoato de propila. E quero reagir ele com uma base forte em meio aquoso, eu vou ter o que a gente chama de hidrólise básica de um éster e vou formar um sal orgânico. E este sal orgânico é ponta iônica, e se a cadeia for longa, esse R aqui, vamos dizer que é de um ácido graxo, que a cadeia é longa, esse éster, eu vou ter aqui um sabão, uma cadeia longa apolar e uma parte iônica polar. A parte iônica atrai a água, a parte apolar da cadeia atrai a gordura. Então está aqui um sabão. Um sabão foi feito por uma gordura, um éster com uma base. Então, se foi feito com éster com uma base, é uma hidrólise básica de um éster. E esta hidrólise básica de um éster é, então, a famosa saponificação. Tá? Tá aí, uma reaçãozinha famosa, a saponificação. O que mais eu quero lembrar aqui de reações? Bom, o que mais? Vamos lembrar que se tu tem lá algum composto que tu quebrou a liga dupla, né? E tu tem alguém reagindo, tu vai quebrar a liga dupla, tu vai botar alguém nesse carbono aqui e tu vai botar alguém nesse carbono aqui. Então a liga dupla quebra e entram duas coisas de uma vez só. A molécula fica o quê? Ela fica saturada. Tá aqui, ó, entrou bromo num carbono, entrou bromo no outro. E por que ela fica saturada? Porque eu estou quebrando a liga dupla, eu estou tirando uma insaturação. E entram duas coisas. E não é duas coisas no mesmo carbono, pessoal. Se tu quebrar a liga dupla, tem que entrar um nesse carbono e o outro no outro. E essa aqui eu estou dando de exemplo porque o bromo é marrom. E quando isso acontece, é instantâneo, o bromo perde a cor. Então, quer dizer, se ele pedir na prova quem é que descolore bromo, é porque o cara quebra a liga dupla e entra um bromo de cada lado. E isso aqui é incolor. Então
Então, descolorir bromo, indica que tu fez uma reação de adição, quebrou dupla. Mas sempre que tu quebrar dupla, é adição. Agora, cuidado com reações no anel aromático, que tem 3 duplas, e depois da flecha, ele continua com as 3 duplas. Pessoal, se continuar com as 3 duplas depois da flecha, não quebrou ninguém, não é a adição. O que tu está fazendo, na verdade, é substituindo os hidrogênios que estão aqui, ó. Aqui tem vários hidrogênios, e aí tu vai substituir esses hidrogênios. Então, se depois da flecha pintou lá, um cloro, um CH3 e um NO2. Ora, o que aconteceu aqui, pessoal? 3 substituições. Isso aqui é um anel aromático trissubstituído. Por que ele é trissubstituído? Por que ele é trissubstituído? Porque eu tirei esse hidrogênio para botar o metil, fiz uma alquilação quando entra o metil, tirei esse hidrogênio para botar o cloro, uma halogenação, e tirei esse hidrogênio para botar o grupo nitro, nitração. Então ele é trissubstituído, certo? Então cuidado com isso aí nos anéis aromáticos. Se tu botar alguma coisa no anel aromático, tu fez uma substituição, porque tu não está quebrando a dupla aqui, ok? Bom, de reações orgânicas, basicamente era isso, as principais, além daquela que não, já que estamos aqui, não podemos esquecer, né? Que o álcool primário se oxida e dá o quê? Aldeído. E aí tu tem mais duplas com O, mais ligações com O, indica oxidação. Aqui tu tem uma com O, aqui tu tem 2 com O. Então o álcool primário se oxida e dá aldeído, é a ressaca, aquele que faz girar a tua cabeça no outro dia, o samba do crioulo doido. E aí isso aqui se oxida mais ainda e dá o ácido carboxílico, que é o vinagre, a reação que faz vinagre. 1, 2, 3 ligações do carbono com O. Então quanto mais ligações do carbono com O, mais se oxida. Então tá aqui, oxidação do álcool primário, dando aldeído, e o aldeído dando ácido carboxílico. Lembrando que a volta é redução. Esta aqui é a da ressaca, toda ela faz vinagre, e ela também é a reação do bafômetro. O álcool etílico se transforma em aldeído, depois ácido carboxílico. Ok? Então, reações importantes. Para nós terminarmos a orgânica, propriedades dos compostos orgânicos, pessoal, o que a gente tem que se lembrar? Olha, tem que se lembrar do ponto de ebulição e da solubilidade. Hidrocarbonetos é dipolo induzido. Se é dipolo induzido, o ponto de ebulição é baixo. O ponto de ebulição está subindo nesse critério aqui, né? Ponto de ebulição. Então, dipolo induzido. Aí depois, dipolo permanente fraco. Quem é que tem dipolo permanente fraco? Olha, o éter e a amina terciária, porque a amina terciária não tem mais o H. Então, ela é fraco. Dipolo permanente forte. Ora, dipolo permanente forte, nós temos o aldeído, a cetona, o éster, que tem a C dupla O, a carbonila, um tico para fora da cadeia. Tá, mas mais forte que isso, ponte de hidrogênio. Quem é que tem? O álcool, o fenol, as aminas primária e secundária. Amina primária e secundária. Essas todas têm ponte, álcool, fenol, amina primária, secundária. Tá, e por fim, ponte mais dipolo permanente. Quem é que tem ponte mais o dipolo permanente? São os ácidos carboxílicos e as amidas. Ponte mais dipolo. Os ácidos carboxílicos e mais amida. Então, eles que ganham. Os ácidos carboxílicos e a amida são os que têm mais alto ponto de ebulição. Então, na hora de vocês analisarem, botarem em ordem lá, isso é uma coisa que tem que pensar. Se empatar, pessoal, tiver ponte em todos, ou tiver dipolo permanente em todos, eu vou lembrar que um composto que tem 3 carbonos e o outro composto que tem 4, 5 carbonos, quem tem cadeia maior tem ponto de ebulição maior. Agora, se empatar no número de carbonos, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também tem 6, só que esse aqui tem 4 e 2 ramificações, em vez de ter 6. Bom, o liso ganha do ramificado. O ponto de ebulição da cadeia lisa é maior que o ponto de ebulição da cadeia ramificada. Então, recapitulando, quando empatar em tudo, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Se tiver o mesmo número de carbonos, o liso tem maior ponto de ebulição que o ramificado, ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui
E vamos lembrar algumas coisinhas rápidas dessas outras